Boa noite a todos. É uma alegria muito grande a presença de todos aqui, a presença do Gilson também, um irmão muito querido nosso, lá do Dias da Cruz, faz grupo já, faz aulas de estudo de ESG há muitos anos, né, comigo, com o Uli, e ficamos agradecidos pela vinda do Gilson para auxiliar na noite de hoje com a palestra. Nós pedimos aos irmãos que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. O Gilson ele vai dar a palestra com o título Família, Corações em Reencontros. Gilson Ferreira é pai de 2 filhas e casado com a Sil, né? Onde todos aí vieram acompanhá-lo para assisti-lo. Então, Gilson, com muito carinho que a gente recebe. Eu sempre comento com o Gilson que ele é um irmão que fala com muito amor, né? Cada um tem uma maneira de falar, né? Cada pessoa traz o seu jeito de falar. E o Gilson, ele tem esse jeito amoroso, que vocês vão poder presenciar na noite de hoje, né? Então, vamos orar e após a prece, deixamos a palavra com o Gilson. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, em meio à natureza, para mais uma noite de palestra. Rogamos a presença amiga dos benfeitores espirituais, nos auxiliando e nos inspirando na noite de hoje, e principalmente ao Gilson, que esteja em harmonia, em sintonia com o mais alto, para proferir a palestra desta noite. Gilson, a palavra é sua. Muito boa noite, tudo bem? Como estão vocês? Agradeço as palavras do Léo. A gente sempre sonhou em vir aqui no Primários fazer essa conversa com vocês. A gente sempre era um desejo nosso. A gente sempre conversava com o Lui, com o Léo, com o Cris sobre esta vinda para cá. E principalmente hoje, quando o Léo falou que veio, que eu vim auxiliar, não, a gente está sendo auxiliado aqui, né? Todos nós estamos sendo auxiliados pela espiritualidade, num lugar desses aqui que é sem palavras, onde a natureza nos brinda com os animais, com o silêncio da natureza. Este silêncio que muitas vezes na cidade a gente não consegue. Esse silêncio que precisamos diariamente aos nossos corações refletir sobre a vida, sobre nossas famílias, nossos filhos, nossos pais, enfim, todos aqueles entes queridos que nos rodeiam e que nos norteiam as nossas vidas. Porque cada um que nasceu, que reencarnou, que voltou ao regalo da família, voltou àquele lar pedindo ajuda, auxílio, está de certa forma auxiliando o outro e sendo auxiliado. Então é para isso que a gente veio, para conversar com vocês, não para ensinar nada, porque nós não somos professores, somos facilitadores, né? A gente tenta facilitar, mas muitas vezes a gente complica, né, Luiz? Então a gente quer passar algumas reflexões profundas sobre nossa família. Como anda a nossa família? E quando a gente lê Família, Corações em Reencontros, desperta aquele desejo de nos avaliarmos perante os nossos entes queridos. Como que eu estou tratando o meu familiar? Como o meu familiar está me tratando? De que forma os nossos defeitos, imperfeições estão sendo encarados por mim e pelo meu familiar, pelo meu filho? A educação do meu filho, será que eu estou no rumo certo? Será que quando chegaram até o meu lar estes espíritos grandiosos, que são os transformadores para a nova era, para a era nova, que os espíritos nos dizem,
eles chegaram com uma missão em nosso lar. Mas para que esta missão se transforme em realidade, necessitam de quem veio primeiro, de quem chegou aqui primeiro, de quem tem a experiência de caminhar à frente de quem já está aqui na Terra. E esse sentimento de corações e reencontros nos fazem pensar o que vem a ser a nossa vida no lar? O que é viver em comunhão, viver num grupo familiar? Já pensamos sobre isso? Por que eu nasço numa família? Por que eu tenho que conviver, tenho que tolerar, tenho que ter paciência? Porque família tem que ter paciência, não tem? Muita ou pouca? Muita paciência, né? Por que nós nascemos num grupo? Por que não? Por que Deus não escolheu assim, vamos reencarnar assim, tipo, apareceu no mundo ali, sem ninguém? Ele quis nos ensinar a fraternidade, a compartilhação de ensinamentos, compartilhar ideais e ajuda mútua, um auxiliando o outro. Por isso o grupo familiar. E o Isamitiba, que é um professor já desencarnado, professor, educador, alguns de vocês conhecem, ele nos diz o seguinte, que nenhum projeto é viável se não começa a construir-se desde já. O que significa isso? Nenhum projeto é viável se não se começa a construir-se desde já. Alguém lembra de um ditado que falava assim, é de pequeno que se torce o pepino? Não está mais ou menos inserido nessa frase? É quando nós recebemos em nossos lares esses espíritos novos que vêm nos desafiar, porque ultimamente eles nos desafiam a todo momento. Não vem mais aquela criança que você olha a sério e a criança te entende. Não vem mais esses espíritos. Esses espíritos somos nós. Éramos nós. Na época de nossos pais, de nossos avós, onde o não bastava. Onde você dizia não. E a gente não tinha nem coragem de dizer por que não, né? Ai de quem perguntasse para o nosso pai. Mas por que não? Por que não? As crianças de hoje aceitam isso? Não, não podem aceitar. Porque é uma nova era, é uma era nova. De espíritos que vêm para progredir e para nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Então eles necessitam desta curiosidade, deste tato mais evoluído do que nós. E ele completa, o futuro será o que começamos a fazer dele no presente. É uma frase muito reflexiva a nível de, se eu não moldar a criança desde pequena nos moldes que a educação me permite moldar, eu não vou conseguir alcançar essa criança depois dela jovem, depois dela adulta. Algumas coisas eu até consigo talhar, eu até consigo lapidar, mas é quando criança, quando recebemos aquele pequenininho anjo lá no berço, que a gente começa a educação daquele espírito. E muitas vezes nós pensamos que não, que precisamos esperar. Não, ele não entende. A criança não entende. Será que não entende? Entende muito, né? Porque eles já nos testam lá no berço. Lá no berço eles começam a churumingar, fazer um chorinho, para ver se o pai ou a mãe vão lá pegar. Não é assim? E daí o pai se derrete todo, com aquela carinha querida, e vai lá e pega o bebê. No inconsciente dele, vence. Então, toda vez que eu chorar, ele vai vir me pegar. É isso que ele entende. É a maneira de mensagem que passa para a criança. Eu choro, ele me pega. Eu choro, ele me alimenta. Se eu faço alguma necessidade fisiológica, eu choro, ele vai me trocar. Então, o choro passou a ser a mensagem da criança para o adulto, para que nós entendêssemos o que a criança quer. Mas nestas mensagens também estão os testes, né? Esse teste de chorar apenas para ganhar colo, nós pais temos que perceber rápido.
porque é um espírito que é muito rápido hoje em dia no aprendizado, tanto da inteligência quanto da moral. Então é a nossa oportunidade de pegar esse barro ainda mole e moldá-lo. Moldá-lo na forma de quê? De que com o passar do tempo, este espírito adquira não os seus velhos vícios, que ele veio se recuperar no nosso lar, mas que ao passar do tempo ele possa adquirir novos hábitos. Se veio um espírito até o nosso lar para se curar de um vício, e eu na minha casa tenho aquele vício presente, eu tenho que me libertar deste vício também, para ajudar a criança. Isso faz parte, é exemplo. Vocês sabem que o exemplo arrasta a multidão, não é verdade? Vamos fazer um teste que vocês falam para os seus filhos, vocês pedem para eles e eles não fazem as coisas. E aí vocês pedem, mas vão fazer. Vão dar o exemplo. O que acontece? O que ele vai olhar? O que ele vai perceber? O que você fala ou o que você faz? O que a gente faz, né? Por quê? Lembra aquela brincadeira do mestre mandou? É bem parecido com isso. A criança fica prestando atenção no que você faz, não no que você fala. Isso é certeza. Quer ver um testezinho fácil? Vou fazer com vocês, ó. Tudo que eu mandar vocês fazem. Combinado? Vamos lá então. Todo mundo estralando os dedos. Isso aí. Todo mundo botando a mão na barriga. Isso. Todo mundo botando a mão no peito. Isso aí. Agora todo mundo botando a mão na perna. Na perna, pessoal. Vocês viram como é difícil para criança? Diz que o pai saiu. Fala que o pai não está. Ah, diz que você tem 12, que você entra lá. O que eu estou fazendo para o meu filho? Será que eu estou educando na moral do Cristo? Não. Estou deixando a desejar como pai, como filho, como mãe. Então, nenhum projeto é viável se não começar a construir agora, desde já, moldar desde pequenininho, para que no futuro, não que a gente eduque filho para nós, pelo contrário, filho a gente educa para a sociedade. E se a gente quer uma sociedade melhor, o que tem que fazer? O que a gente manda para a sociedade? Os nossos filhos. E se eu quero melhorar uma cidade, um país, um estado, eu preciso enviar para esse estado, para essas sociedades, pessoas, cidadãos, que lá no início tiveram um projeto de vida, baseado na moral e na ética. É necessário isso. E no livro Jesus no Lar, que a gente leu para fazer esta conversa com vocês, há um capítulo onde fala sobre a escola das almas, que é a família nossa, né? E lá, Jesus tem um diálogo com a sogra de Simão Pedro. É muito interessante, eu trouxe algumas coisas para nós refletirmos. E ele diz o seguinte: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. Ela pergunta para ele, o que significa o lar? Para nós, o que é o lar? Né? E Jesus começou a explicar que no início, no namoro, quem já namorou aqui? Eu já namorei. Alguém já namorou aí? Continua namorando? Ah, vão levantando aí. Tu não vale, Vitor. No início tudo são flores. Por quê? Porque o namoro é um momento de descoberta. Eu ainda não conheço aquela pessoa. Então para mim tudo é descoberta, tudo é bonito, tudo é angelical. Aquela pessoa é para mim a melhor do mundo. Então Jesus coloca bem assim: iniciamos a tarefas entre flores. Tarefa. Construir uma família é uma tarefa e divina. E ele prossegue dizendo: no começo é a promessa de paz e compreensão. Ah, amor, eu me atrasei porque... Ah, não tem problema, meu amor.
Eu entendo. É assim ou não é? Né? Então, tudo é compreensível enquanto estamos namorando. Aceitação é mais fácil. Logo após surgem pedras e dissabores. Após o quê? Após o namoro, após o noivado, após o casamento. Qual é o processo em que se encontra estas pedras e dissabores? Porque é necessário isso também. Porque a vida nossa aqui na Terra não é perfeita. A gente não vive no mar de rosas. Precisamos das pedras, dos desafios, dos dias em que eu me fecharei lá no meu quarto e quero ficar sozinho, dos dias em que eu quero conversar, dos dias em que eu quero assistir, dos dias em que eu quero ler. Há dias e dias. E nós temos que, ao longo da caminhada, com o espírito que eu escolhi para ser o meu companheiro ou minha companheira, irmos nos adaptando com o quê? Com os defeitos do outro, para emparelharmos. Porque até então era eu, meus defeitos, minhas manias, e agora tem outra pessoa para formar um lar. E ele diz assim: o lar, o que é o lar? Numa palavra, numa definição divina, o que é o lar? E Jesus nos diz que o quê? O lar é escola de almas. Se ele é escola, o que nós estamos fazendo lá no lar? Nós estamos aprendendo, não estamos? Cada dia a gente aprende uma coisa nova no lar. Aprende. Principalmente quem tem neto, quem tem filho novo. Cada dia é uma descoberta. E ele diz: templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Foi o que a gente conversou antes. Para uma sociedade sadia, eu preciso ter família sadia. Família doente, sociedade doente, com raras exceções. Então é necessário que nós entendamos o papel da família para nós que vivemos. E não é mais um modelo único de família. Não é pai, mãe, filho, filho. Hoje em dia tem vários modelos de família. Todos baseados no amor e na compreensão são louváveis a Deus. Todos baseados no amor, na compreensão, na caridade, na entrega um para o outro. Todas as famílias têm o seu dia de bênçãos, o seu dia de conflitos. Porque se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Certo, né? Seria tão chato a gente viver com pessoas tão perfeitas. Será que não? Imagine numa ilha onde ninguém tinha defeito. Você vai aprender o quê? Nada. Porque com quem que eu aprendo, se não com o outro? Olhando o que o outro faz de bem, de bom, de belo, e também aprendendo a não fazer o que o outro está fazendo de errado. Este é o compartilhar ensinamentos, conhecimentos. Faz parte da nossa caminhada. Pouco a pouco, como diz, ao grande entendimento da humanidade. Se eu não amar 1, 2, 3, hoje em dia as famílias são pequenas, né? 3 filhos no máximo, 2. Mas antigamente a minha família, as 2 famílias, da minha avó e da minha mãe, eram enormes. Minha avó teve 14 filhos, minha mãe teve 12. Então eram famílias enormes. Hoje em dia é mais pequeno, como planejamento, enfim. Mas se eu não conseguir amar 5 pessoas que convivem comigo, 5, amar os defeitos de 5 pessoas, como que eu vou lá fora amar o meu próximo, amar o meu inimigo, como diz o Evangelho? Eu tenho que ter esse laboratório, eu tenho que ter esse aprendizado no lar, para que daí então eu possa entender, compreender e sentir, me colocar no lugar do outro, entender que o outro também, como eu, assim como eu, está numa jornada difícil, que não é fácil para ele. Só que quando nós não entendemos esta questão, a primeira coisa é julgá-lo.
A primeira coisa é julgar o outro. É mais fácil, é mais rápido, muito mais persuasivo nós nos entendermos com o outro do que nós guerrearmos com o outro. Esse é o papel da família, esse cadinho, esse laboratório. E o Thomas Hardy, que é um poeta inglês, disse isso sobre: todos os pais querem que seus filhos sejam felizes. Quem não quer que o filho seja feliz? Tem alguém aqui? Eu quero que minhas filhas sejam felizes. É óbvio que a gente quer. Felicidade não se dá. Aí que vem o contraposto. Muito menos se compra. Aprende-se a ser feliz. O que ele quis dizer que felicidade não se dá? Não adianta de nada eu trabalhar de domingo a domingo fora de casa e chegar com um caminhão de presente para o meu filho. Dar coisas, dar presentes. Nós temos que trabalhar? Sim, temos que trabalhar. Temos que cuidar da vida da família? Temos. Mas a família necessita da nossa presença constante. Não é só de vez em quando, é constante. O pequeno momento que eu tenho lá com a minha família vai fazer uma diferença enorme no futuro daquela criança que está ali crescendo e aprendendo conosco. Eu sou do tempo do meu pai que eu tinha que ficar em silêncio na hora do jornal nacional. Jornal Nacional, como começava, meu pai só falava assim, ó. Eu já sabia, bom, começou o jornal, todo mundo quieto. Mas será que hoje em dia o jornal vale mais do que uma família? É melhor eu ver lá naquela tela o sangue escorrendo na tela, porque hoje em dia os jornais são muito sensacionalistas. Eles pegam uma notícia e trabalham aquela notícia a semana inteira falando, distribuindo ódio, vingança, mal-estar entre as famílias. Olha que momento belo para desligar a TV e conversar um com o outro. Mário Sérgio Cortella fala que quando ele era pequeno, os sofás da sala eram virados um para o outro. Os sofás das salas hoje em dia como são? Virados para a TV, né? Não são assim? Virados para a TV? Ele conta que no tempo dele não existia isso. Porque a TV era muito difícil, era um artigo de luxo, né? Antigamente. Então os sofás eram virados um para o outro. Por quê? Para a família conversar. Para a família ter aquele momento só dela. Em que a avó contava uma história, em que o pai contava o seu dia no trabalho, na roça, na lavoura, enfim, para que se houvesse esse momento de comunhão da família. Então é necessário que algumas coisas que ficaram no passado, não é que eu sempre tenha que dizer, porque na minha época, não, a minha época é agora. Eu estou vivendo hoje. Vivi, aquela época eu vivi, mas eu estou vivendo hoje. Cada um tem seu momento, cada um tem sua época. Mas é algumas coisas que eu tenho que capturar lá no passado e trazer para cá, porque não valores morais não se perdem. Mas aquele valor moral agora ficou no passado. Não existe isso. Valor moral é para a vida toda. Ética, valores para a criança. Então, felicidade não se dá. Eu não tenho como dar alguma coisa para a criança. A criança vai ficar feliz, vai brincar uns minutinhos, depois larga aquele brinquedo e depois não quer mais. E nós temos que aprender o seguinte, isso eu já falei lá no Dias da Cruz, a ter um discurso para o acerto. O que é isso? Discurso para o acerto da criança. E aí a gente tem uma ideia e fala para o pessoal, se você está lá na sala ou na cozinha e está tudo quieto, e teu filho está no quarto fechado, o que vocês pensam que estão fazendo? Todo mundo sorriu, né? Estão aprontando. Arte. Oi? Fazendo arte. Estão fazendo arte. Agora ele me paga. E o que a gente faz? Vai lá pé por pé no quarto. E aí abre a porta. Sem ele ver.
A gente nunca foi mais silencioso que esse dia. Pega a porta, abre bem devagarinho. Aí a gente olha os nossos filhos que estão estudando. Ou fazendo algo de bom. Aí o que a gente faz? Tem um discurso para o acerto? Assim na hora, assim? Não tem. A gente pega, fecha a porta bem devagarinho e volta a fazer o que? Mas ai dele, se ele tivesse fazendo arte. Aí o discurso estava feitinho. Então o que a gente quer dizer com isso? Que a gente precisa ter também o discurso pronto para o elogio, para o incentivo daquela criança que está fazendo algo de bom, continuar fazendo. Faz parte do crescimento da criança esse incentivo. Não elogios frívolos. Ah, que bonitinho, ah, que não sei o que, ah, não. No momento que a criança está fazendo algo grandioso, fazendo algo que ajudando a mãe, ajudando o pai, elogiar, parabéns, filho, que bom, orgulho de você, me orgulho de você. Ter essa convicção de que eles necessitam desses feedbacks, tanto construtivos daquela forma que a criança está aprontando, quanto esses feedbacks de elogio, para dizer que ele está fazendo coisa certa. Isso vai gravando na memória da criança. Não é para nós que nós temos educando ele, é para o futuro. Um dia lá, quando ele ser jovem, ser mais velho, ser adulto, algo vai acontecer na vida dele, que ele vai acessar as memórias, vai acessar o seu hardware lá, suas pastas de memória. Ah, bati o carro. Ele vai lembrar o que meu pai fez naquele dia, quando ele bateu o carro. O que minha mãe fez naquele dia, que ela falou uma palavra que uma pessoa ficou ofendida. Tudo isso vai ficando guardadinho lá. Não é para nós que a gente vai educando nossos filhos. É para eles se entenderem com a sociedade. Aí eles vão acessar essas memórias que ficam no inconsciente da criança. E se a criança... Hoje em dia a gente tem a mania, ou não sei se é mania ou é a modernidade que nos impõe isso, de todo ano trocar o celular da criança. Com que idade se dá um celular para a criança? Sabe, Léo? Certo, é uns 5, 6 anos em diante ali, mas acho que com nem um ano já está mexendo nos tablets ali. Exatamente. A criança, às vezes, ela nasce, já tem um iPhone esperando ela no lado do berço. Eu tenho sobrinho que mora em Florianópolis, e aí a gente vê, a menininha tem 1 ano e pouco. Grudada, o olho vidrado assim, ó, aquele dedinho no celular, no tablet lá, mexendo. A criança não pode ter acesso a essas telas que prejudicam. A tela do celular, qualquer celular, é a que mais fere a visão da criança. Criança e adulto. Qualquer um de nós. Mas a criança mais ainda. E aí aquela menininha, aquela criancinha pequenininha lá no celular. Não é o tempo dela disso. É o tempo dela ser criança. Ser criança. Aí sim, depois dos 8, 9, 10 anos, quiser dar um celular para você ligar, para saber onde é que está. Aí sim. Mas ter a sabedoria do porquê daquele material. Porque o que a gente faz? A gente só dá. Dá o celular e ó, que bonito esse celular para ti. Não, tem que ter regras. Pai e mãe são feitos para dar regras. E criança gosta de regra. Criança gosta. Porque tem que ter alguém para liderar. Não é, vejam bem, não é autoritarismo. É ser líder de uma família. E a criança tem que enxergar alguém liderando. Senão ela se perde. Ou a mãe ou o pai quer ser amiguinho da filha, o filho da filha. Nós podemos ser amigos dos filhos, mas não amiguinho, colega. Chegar ao nível de colega. Não, a gente é pai e mãe de nossos filhos. Nós precisamos demonstrar essa liderança em casa, porque senão se perde alguns fatores importantes na hierarquia familiar, que é preciso analisar de forma correta. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou passar. Tá ligado, Léo? Ligar agora. Então liga aí para nós. Quando vê o barulhinho. Por quê? O vídeo diz assim, ó. Se a criança sabe usar o smartphone, porque a criança sabe, né?
Ela ensina para nós. Uma vassoura é complicado de usar? Uma louça. Não tem nenhum aplicativo para lavar louça, né, meu? Eu conheço. Nenhum aplicativo para estender uma roupa para a mãe. Mas é fácil baixar um aplicativo para me jogar, para me ver fotos, para me tirar fotos com filtros. É rapidinho. Esse vídeo nos mostra isso. Vamos ver se sai. Vamos ver se vai conectar automático, senão só conecta. Ah, conectou lá. Conectou, né? Se os seus filhos conseguem usar um smartphone, eles também conseguem usar isso e isso. Diversos estudos recentes comprovam que as crianças que ajudam em casa crescem com uma maior probabilidade de serem bem-sucedidas, desenvolverem ética no trabalho, desenvolvem uma saúde mental mais estável e são mais felizes. Quando as crianças ajudam em casa, elas desenvolvem o senso de importância, ao mesmo tempo que começam a dar mais valor às suas coisas e ao trabalho dos outros. As crianças podem ajudar nas tarefas domésticas diariamente, como cuidar de um animal de estimação ou fazer a cama. Semanalmente, como colocar água nas plantas ou dobrar as roupas, ou mensalmente, passar o aspirador em casa ou até limpar o filtro da secadora. As tarefas podem até ser esporádicas, limpar a geladeira ou o armário dos enlatados olhando a data de vencimento. O importante é ajudar. No começo, há uma resistência de querer trabalhar em casa e ainda não ganhar nada em troca. Mas o que eles não sabem é que eles vão estar ganhando muito mais em longo prazo. Vão ganhar muitas habilidades de vida, como responsabilidade, autonomia e resolução de problemas. Se você se mantiver consistente, firme e gentil ao mesmo tempo, a resistência vai se transformando em prazer. Prazer em ajudar, prazer em ver a casa limpa, as coisas velhas doadas e o bem-estar vai tomando conta de todos nós. Na nossa casa, às vezes dedicamos 2 horas para limpar a casa e depois saímos para andar de bicicleta ou fazer algo ao ar livre juntos. Essas memórias de família vão durar para toda a vida. E reforço o lema da nossa família, que é um cuida do outro. Então, se a criança sabe usar o smartphone, que é complicadíssimo, para mim pelo menos, eu sei ligar e mandar mensagem pelo WhatsApp, não mais nada. Ela pode também auxiliar em casa. Não é serviço, como diz, trabalho infantil, trabalho escravo. Não, é auxílio. Quando nós estamos trabalhando na criança essa percepção de companheirismo, de parceria, de ajuda mútua, isso vai desenvolvendo na própria criança aquele adulto em que, quando crescer, vai também passar adiante esses valores que tanto nos foram benéficos no passado. Porque alguns dizem que o Instituto Familiar está para desaparecer, mas não está. Joana de Ângeles nos diz no livro Constelação Familiar que não é isso. A família nunca vai acabar. Por quê? Porque a família é um instituto divino, trazido por Deus até os homens. Vocês acham que algo criado por Deus vai se terminar? Não. Não se termina. Porque a família é a base, é a estrutura, é a base estrutural da sociedade. Sem a família, a sociedade se transforma no que está agora. Nesse turbilhão de incompreensões para com os outros, de ódio, de lembranças ruins vindo à tona. Eu vejo uma notícia, eu envio um pensamento ruim para aquela pessoa. Alguém faz algo de errado, eu já vou lá e julgo. Então a família precisa se dedicar a esse processo de restauração do lar.
É um processo lento, que leva tempo, mas que a gente precisa começar urgentemente, porque não faz parte do projeto divino nós falharmos. E essas crianças, esses reencontros de corações em que nós conversamos desde o início, eles precisam de nós, precisam de pai, mãe, avô, tio, irmão, cuidador, enfim, quem esteja mais próximo dele para auxiliá-lo nessa caminhada, porque senão ele se perde totalmente. E nós precisamos, como diz aqui Jesus, no livro Jesus no Lar, o lar na maioria das vezes é laboratório santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Ah, mas eu tenho um filho muito difícil. Ah, mas o meu pai não dá para suportar. Não tem nem como falar com ele. Minha mãe, então, olha, eu não consigo nem conversar com ela. Mas se Deus colocou você do lado deste espírito, será que é para abandonar ou se aproximar e modificá-los? Os dois. Porque as diferenças são iguais. Se eu estou vendo nele um defeito, qual me prejudica, ao qual não me deixa em paz, o que eu estou projetando nele? Se não é os meus defeitos, as minhas intolerâncias. Então, assim, por que ele é um forno preparador? Porque é ali que a gente bota assar aquela criancinha querida e vai se transformar naquele adulto da sociedade, que vai dominar o mundo, um país, vai reger muitas e muitas coisas em que ele está inserido. Então precisamos refletir sobre essas questões profundamente. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro do lar é recurso espiritual. O filho difícil é aquele recurso que Deus nos deu. Ah, mas eu não tenho paciência. Então Deus te deu algo bem complicado para você adquirir essa virtude da paciência. Porque Ele não nos dá paciência, Ele nos dá algo para testar a nossa paciência. Como que Ele vai dar direto assim a virtude para nós? Não tem como. Então Ele ia escolher alguns virtuosos e outros não. Ia ser imparcial. E Deus não é assim. Ele é perfeito. E prossegue aqui, somente lá no lar, de encontros uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então, para que serve o lar? É tanto para eu passar os meus ensinamentos de experiência, porque eu vim antes, quanto para mim aprender com meu filho também. Porque a gente aprende com os nossos filhos, e bastante. Cada um de nós aprende com os nossos filhos muitas questões as quais nós, para o nosso tempo, não faziam sentido. E hoje fazem. É uma outra visão. E que a gente precisa tanto do mais velho quanto do mais novo, para se harmonizarem. E a gente, falando aqui do Instituto Primaves, né? Quando estamos aqui, da outra vez também, quando a gente veio aqui, nos sentimos, como é que eu vou dizer a palavra? Amparados. Não é só pela natureza, mas é as pessoas que são daqui. As pessoas que trabalham no Primaves, as pessoas de Bela Vista, nos trazem esta harmonia, esta sintonia de quem traz em seus familiares, em sua família, os valores de antigamente, que hoje precisamos reacender nas famílias. Há lugar melhor de estar essa noite? Não tem? Coisa mais boa de estar aqui, né, Luiz? E hoje, antes de vir para cá, eu estava assistindo o vídeo do nome? Richard Rasmussen, que nomezinho, né? Que veio aqui visitar o Primaves, fazer uma reportagem. E eu pensando, imagina, né? Como se Deus nos dissesse: olha e agradeça.
olha e agradeça. E muitas vezes passamos despercebidos de passar por nossos filhos, nossos pais, e agradecer. Ah, que bom que eu nasci junto contigo. Que bom que nós retornamos no mesmo lar, na mesma família, para podermos nos acertar. Porque Jesus nos disse: acertas, concilia-te com o teu adversário, enquanto caminhas junto com ele. Quem é o meu maior adversário? Eu. Quem é o outro? É quem está próximo de mim, quem nasceu perto de mim. Às vezes é meu filho, às vezes é meu pai, às vezes é minha mãe. Às vezes, não é sempre. Às vezes é o sogro, às vezes é sogra. Mas não é sempre. A maioria das vezes é mãe, pai, filho, que nasceram juntos para reconstruir uma história que vinha sendo mal escrita em outros tempos. Por isso a gratidão de estar juntos. Quando se faz uma oração, em todas as orações você deve agradecer a tua família, agradecer aquela pessoa que está do teu lado, agradecer os desafios que você enfrentou junto com ela, para que no outro dia ou em outro tempo eu possa retornar e quem sabe auxiliá-la ainda mais, ou ser auxiliado por ela. Se alguém, não sei se alguém já leu livro Nosso Lar, do André Luiz. Lá está a mãe de André Luiz auxiliando ele em regiões mais superiores que o nosso lar, auxiliando ele e auxiliando o esposo. E o que o esposo fez para ela? Ela deveria estar auxiliando ele pelos nossos sentimentos aqui terrenos? Ele traiu ela com duas. E ela estava no plano espiritual há anos e anos tentando chegar, se aproximar perto desse espírito para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Mas ele ainda arraigado às coisas da terra, às paixões, às vicissitudes que nós temos aqui na terra, não enxergava ela. A vibração dela era outra. Mesmo que ela estivesse perto dele, ele não enxergava, porque vibração é diferente. E ela auxiliando o filho também. E qual é que é o projeto dela para voltar ao plano terrestre? Voltar e casar de novo com ele. Alguém escolheria isso aqui? Não. Nem eu. A gente não escolhe, porque o que a gente escolhe? O mais cômodo, enquanto está aqui na Terra. Quando nossa consciência desencarna e abre, amplia, aí a gente começa a ver, nossa mãe, eu vou ter que refazer toda essa caminhada que eu deixei para trás. É isso que ela pensa. Eu vou ter que auxiliá-los. Então ela resolve planejar a reencarnação dela como esposa do próprio marido que a traiu e receber em seu lar as duas amantes dele como filha. O que se chama isso se não é amor? Se não é misericórdia divina? Aceitar as duas pessoas que traíram, as três pessoas, no caso o marido também, no seu lar, de novo, passar todas as dificuldades. Essas filhas vão ser filhas dificílimas de se criar. Elas vão ter ciúme do pai, elas vão bater de frente com a mãe, mas vão seguir um caminho, porque a mãe está muito mais espiritualizada, muito mais firme e responsável para aguentar esse tranco, porque Deus não nos dá o fardo maior que os nossos ombros. Se ela pode, ela vem e prossegue a luta dela. Mas por que trazer filhos ao mundo? Será que é fácil hoje em dia trazer filhos ao mundo? Esses espíritos que estão fazendo fila, né, Léo? Filas e filas para reencarnar, recebendo as últimas oportunidades de retornar ao plano terrestre, de refazer o seu caminho. E muitos de nós não querem mais trazer gente para a Terra. Uns desistem de ter filhos, outros querem prosseguir tendo filhos. É escolha.
Mas eu quero apresentar, já partindo para o nosso encerramento, um vídeo de uma campanha publicitária, onde a questão levantada no vídeo é: por que trazer uma criança ao mundo? Aí eles mostram um mundo cheio de guerra, poluição, bagunça, baderna, e aí botam os pais na frente das câmeras para responder esta reflexão, esta indagação deles. Por que trazer crianças ao mundo? Vamos assistir? Deixa eu ligar aqui antes. Deu. Okay, so if you would like to take the seat here. The joy of having a new child, and on the other side, all the worries and the fears. You realize that you're someone else's protector. We are scared. We are scared seeing the present. We are scared for the future. I do worry for the baby now, as the futures, what's going to hold for them. Talvez tenha algo que você deva saber sobre o mundo em que seus filhos vão viver. Algo real. Algo que está acontecendo agora. Todo dia, mais e mais alimentos são cultivados com uma tecnologia revolucionária. Carinho. E novas tecnologias vão disponibilizar água limpa e potável para centenas de milhões de pessoas. Essa provavelmente vai ser a guerra da água que se fala tanto. E doenças que hoje afetam milhões de crianças todo ano serão prevenidas com simples produtos do dia a dia. Seus filhos terão a possibilidade de ter um coração mais saudável do que qualquer pessoa hoje. E a mesma chance de ter um coração partido. Disso ninguém escapa. Mas não temos dúvida de uma coisa: eles sempre vão ter uma árvore onde se esconder e chorar. E quando finalmente conhecerem a pessoa certa, nossas crianças terão uma chance muito maior do que a nossa de conhecer seus bisnetos. Pode respirar com calma. Traga uma criança ao mundo. Nunca houve um momento tão bom para criar um futuro melhor para todos que vivem nesse planeta e para aqueles que ainda estão por vir. Sometimes people use the environment and the world as an excuse for them to say, okay, yeah, it's not a good place to bring up a child. Where I come from, you don't get to see clean water like that. The world needs more good guys, and I like to think our baby will be one of the good guys. But we have to change for them first. We might not see it. We won't Maybe see it, our but great-grandchildren will see it. great-great-grandchildren. The way the characters in this story, how the story pans out, is based on how we behave in this story. So, yeah, it's up to us to make a change, absolutely.
nós já viemos. Nós recebemos a oportunidade já. E se nós viemos para receber essa sublime oportunidade do Cristo de renovarmos os nossos vícios, nossos defeitos, por que não dar chance a outros espíritos que venham, que transformem uma era em que já começou a transformação? Então, dentro de nós, dentro dos nossos corações, precisa brotar o sentimento de fraternidade. E não é a fraternidade somente com a minha família, é a fraternidade universal. Essa fraternidade que une povos. Mas não vamos só nos basear em unir-se em momentos de doenças, de caos, em momentos caóticos para a humanidade. Vamos nos entender um com o outro em momentos bons, não precisando de grandes abalos mundiais para que o nosso coração seja tocado. E o nosso filho, os nossos espíritos que vieram para serem reeducados, eles precisam muito do nosso auxílio. Tanto que no Evangelho está lá. Quando nós nos desencarnarmos, nós vamos ter que prestar conta disso, desta educação a qual nós demos aos nossos filhos. E será perguntado a nós: que fizestes dos filhos que eu te confiei? E o que a gente vai falar? Eu dei tudo para ele. Isso não é resposta. Eu fiz tudo o que ele quis. Também não é resposta. Nós temos que nos esforçar ao máximo, até os nossos limites da força, para que este espírito se recupere lá dentro da onde ele escolheu para vir. Não acredite quando eles falarem assim: eu não pedi para nascer. Na verdade, eles pediram para nascer, até imploraram para nascer no nosso lar, com as dificuldades que nós temos, com as diferenças que nós temos de personalidades. Eles foram lá e escolheram: olha, eu preciso da tua ajuda, meu irmão, minha irmã. Eu preciso da tua ajuda para me voltar. E eu vou aportar no teu lar para que você me reeduque moralmente. Mas tenha cuidado, não me encha de coisas, me encha de sentimentos, me encha de atenção. Quando precisar ser firme, seja firme. Quando precisar ser amoroso, seja amoroso. Então, são esses os preceitos que nós, como pais, mães, filhos, tios, avós, principalmente os avós, porque são os pais que vieram antes de nós, preparar a terra, o caminho para que nós viéssemos, e eles também têm a responsabilidade de educar, não deseducar como a sociedade ensina. Tem mais responsabilidade ainda para educar o seu neto. Não é verdade? Então, meus amigos, na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o que aconteceria com a sociedade se houvesse o relaxamento do casamento, da instituição família. E aí eles respondem: a recrudescência do egoísmo. Só isso. Ou seja, o egoísmo voltaria com tanta força que eu gostaria de viver sozinho, sem família, sem grupo, sem ninguém. E a gente sempre repete isso nas palestras: ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Mas eu venci, Gilson, não precisei de ninguém para vencer. Será que a gente venceu sem ninguém? Ninguém. Eu venci sozinho. Então você saiu de dentro da sua mãe sozinho? Colocou sua primeira fralda sozinho? Tomou seu primeiro banho sozinho? Seu primeiro alimento você foi buscar? Ninguém vive sozinho. E estes reencontros de corações tão necessitados de uma lapidação em seus espíritos precisam ser mais refletidos por nós. É por isso que a gente deixa essa mensagem para vocês
E o nosso muito obrigado por estarem aqui conosco. Muito boa noite. Muito bem. Obrigado, Gilson. Está sem som? Não. Obrigado, Gilson. Nossa, pessoal, pela palestra, foi muito boa. Nos trouxe ensinamentos aí grandiosos, muitas lições. Com certeza nós aprendemos muito com a palestra de hoje, né? Então nós ficamos muito felizes e emocionados. Aqui, né? Ia falar da André. Ficamos muito felizes, emocionados, e enquanto estava ocorrendo o vídeo ali, eu me lembrei muito da André, né? E como a mensagem do Espiritismo ela é bonita, porque é uma mensagem de otimismo, de que vale a pena, né? Tudo vale a pena. E nós estamos fazendo parte disso, que a gente possa construir, cada um de nós, um futuro melhor. Mas a mensagem que fica é de otimismo, né? Obrigado, Gilson, muito obrigado pela palestra. E aproveitando, nós temos, para aqueles que não fazem parte do nosso grupo de ESD, todas as terças-feiras, agora nós estamos de férias, mas iremos retornar em breve, em março agora. Quem quiser entrar no nosso grupo de estudos, fiquem à vontade. O grupo ainda é recente, estamos no início do ESD, todas as terças, das 19 horas até as 20h30. Então fica o convite, é gratuito, né? Não vamos cobrar nada de ninguém, todo mundo tem livre-arbítrio, a gente sempre fala isso, para as pessoas se sentirem à vontade, tranquilas. Mudou o horário, Léo? Era 19h30. Desculpa, é das 19h30 às 20h45. Às 20h45, 21 horas. Geralmente 21 horas. 19h30 até as 21 horas, que dá 1h30 apenas por semana. Tá? Então fica o convite para quem quiser participar conosco. Vamos orar então. Deus, bondoso Pai, Mestre amado, Jesus, muito obrigado por mais essa noite. Obrigado pelos ensinamentos que o nosso querido irmão de coração, Gilson, nos trouxe. Que possamos voltar para os nossos lares em paz, em harmonia e com a mensagem de fé, de otimismo, e que sim, vale a pena, tudo vale a pena. Que nós possamos colocar esse esforço no nosso dia a dia, na nossa família, naqueles com quais a gente convive, e que a mensagem de amor seja propagada, hoje e sempre. Obrigado. Gostaria só de um minutinho também. Dizer. Não precisa, acho que todo mundo consegue. Continuar filmando aqui. Agradecer. Não, pode ficar à vontade. Só agradecer a presença de todo mundo que veio. Dizer que nós também. Não precisa não. Dizer que nós também pretendemos, né, aqui dentro do nosso grupo, pelo menos uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, trazer um palestrante de fora, abordar um assunto